A incrível jornada do Arcanjo Miguel, o guerreiro divino por trás de milagrosas bênçãos e alianças no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém e a tomou. Daniel 1h01. Dentre os cativos, encontrava-se Daniel, jovem hebreu, cujo coração transbordava de fé em meio à grande angústia. As terras estranhas, repletas de ídolos e opressões, envolviam o povo de Deus em desespero, que se sentia abandonado sob a sombra de forças malignas que dominavam as nações. Durante 3 semanas, Daniel buscou ao Senhor em fervorosa oração e jejum. O lamento de seu povo ecoava em suas súplicas, e ele clamava por compreensão e livramento. A sensação de impotência dominava seu ser, enquanto ele via seus irmãos se afundarem em desespero. A Babilônia parecia um abismo sem esperanças, e a cada dia que passava, o clamor de Daniel tornava-se mais intenso, enfrentando o silêncio do céu. Mas nas profundezas do conflito espiritual, o Senhor ouviu o clamor de seu servo. Em resposta a Daniel, o arcanjo Miguel, o defensor divino do povo de Israel, foi enviado. Miguel desceu dos céus, esplendoroso em sua luz, e quando sua presença tocou a terra, um tremor percorreu o coração de Daniel. Daniel disse Miguel, sua voz ressoando como um trovão gentil, não temas, pois desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel 10h12. As forças malignas em batalha nos reinos espirituais tentaram segurar a resposta, mas a determinação de Miguel foi inabalável. Ele havia lutado contra o príncipe da Pérsia, uma entidade demoníaca que se opunha ao avanço dos planos de Deus. Enquanto a luta espiritual acontecia nas alturas, Daniel lutava em seu próprio coração. Dúvidas e medos tentavam lhe roubar a fé. A desesperança o cercava como uma sombra, mas a presença de Miguel trouxe uma luz renovadora, reacendendo a chama da esperança. Não desanime, Daniel, exclamou Miguel com fervor. Deus está atento às angústias de seu povo. Ele está prestes a realizar um plano de salvação e restauração. Antes de continuar com esta incrível jornada bíblica, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Miguel continuou a ensinar Daniel sobre as promessas que Deus havia feito ao seu povo, exortando-o a permanecer firme na fé, mesmo em meio a tribulações e incertezas. A aliança com Israel, a presença do Senhor entre eles e as bênçãos que estavam por vir se tornaram um farol para Daniel, um homem que se levantou na tempestade da angústia. A batalha espiritual, simbolizada pela luta de Miguel, era uma verdade que não apenas atacava os planos divinos, mas também revestia de força aqueles que permanecessem firmes na expectativa e na oração. Ouvindo as palavras de Miguel, Daniel sentiu vigor e determinação brotarem em seu coração. Mas o destino final de Israel ainda parecia nebuloso, as promessas estavam lançadas ao ar, e suas incertezas permeavam a atmosfera. A glória de Deus seria revelada, mas as dificuldades estavam presentes. Com Miguel como seu defensor e a certeza da proximidade divina em sua jornada, Daniel sentiu um novo sopro de esperança renascer. Contudo, a pergunta que pairava em sua mente era: qual seria o destino de seu povo e a eficácia da intervenção divina para restaurá-los? E assim, a história continuaria, levando o leitor à prece e à expectativa das promessas que aguardavam cumprimento. Enquanto Daniel meditava sobre as palavras de Miguel, uma profunda revelação assomou a sua mente angustiada. O arcanjo, em sua majestosa presença, continuou a explicar os segredos ocultos que frequentemente escapavam ao entendimento humano. Entenda, Daniel, que o Senhor não esqueceu de seu povo, nem abandonou a sua aliança. Um tempo de provação está entre vós, mas um tempo de restauração também se aproxima. O coração de Daniel pulsava, ao mesmo tempo atraído pela promessa de redenção e temeroso diante da grandeza do que se aproximava.
Qual será este tempo, Miguel? Como será a realização dessas promessas em meio a tanta dor? Daniel indagou com fervor. Um novo governo surgirá dentre os homens, um reino que não será abalado. Mas, antes que isso aconteça, as nações passarão por grandes tribulações e imensos desafios, como o Senhor já havia profetizado por intermédio de seus profetas, respondeu Miguel, suas palavras carregadas de autoridade. Nesse instante, a visão de Daniel se ampliou. Ele começou a ver os reinos da terra, com seus ídolos e deuses falsos ruindo sob o peso da vingança divina. A glória do Senhor se manifestaria, e a verdadeira adoração prevaleceria. Miguel prosseguiu, no final dos tempos, a verdade prevalecerá. Toda língua confessará que o Senhor é Deus. Daniel ficou comovido pelas palavras. Como posso permanecer firme durante as tribulações que se aproximam, Miguel? Como posso incentivar meu povo a não desistir? Com fé inabalável e arrependimento sincero. A oração é poderosa e lhe concederá discernimento. Quando clamares, o Senhor ouvirá. A presença do Altíssimo será a luz que guiará aqueles que buscam verdadeiramente a Ele. Miguel falou numa voz calorosa, lembrando de que, apesar do confronto, Deus sempre se faria presente. Naquele momento, enquanto Miguel transmitia essas verdades eternas, Daniel viu uma visão. Um trono elevado, cercado por seres angelicais, e sobre ele, a imagem do Filho do Homem, vestindo um manto radiante. Diferente da primeira visão, esta tinha um caráter de julgamento, mas também de esperança. A vitória final do bem sobre o mal. Confiança começou a brotar no coração de Daniel. Mesmo que a Babilônia estivesse opressora e a sombra do desespero pairasse sobre seu povo, a força divina do céu estava à disposição de todos os que chamassem pelo nome do Senhor. Miguel, percebendo a nova determinação de Daniel, concluiu: prepara-te, homem de Deus, porque a verdadeira batalha ainda está por vir, e os testemunhos de fé que se erguerem nas tribulações serão sinais da glória que há de ser revelada. Lembra-te, Daniel, que é pela paciência e pela fé que herdamos as promessas. Assim, a conversa entre Daniel e Miguel preencheu a noite em um espaço divino, iluminado pela presença do arcanjo, enquanto as sombras da Babilônia continuavam a se movimentar ao seu redor. Daniel, renovado e fortalecido, estava mais consciente do papel que desempenhará na história em desenvolvimento. O clamor de seu povo, embora tragicamente distante, poderia tornar-se a poderosa invocação que precederia a libertação. Mas enquanto Miguel se preparava para voltar aos céus, ele disfarçou um olhar pensativo. Todavia, disse ele cautelosamente, uma nova ameaça está se formando, um ser que engendrou uma trama sombria que transcende os reinos terrestres. Ele tramará contra o povo da aliança, e será preciso mais do que coragem para enfrentá-lo. Daniel, à beira da revelação, ficou em total expectativa. Um novo mistério desafiador se abria diante dele. O que está por vir, Miguel? Fala-me sobre isso. E assim, enquanto a figura luminosa de Miguel começava a se dissolver na aurora, um silêncio profundo e um temor reverente invadiram o coração de Daniel, pressentindo que a batalha espiritual ainda guardava segredos que mudariam o curso da história de seu povo. Enquanto Daniel permanecia absorto em suas reflexões, a presença de Miguel começava a se desvanecer na luz do amanhecer. Mesmo na tranquilidade que a luz trazia, uma inquietação pairava no ar. Os ventos do céu pareciam sussurrar mistérios que dançavam ao redor de sua mente como folhas em uma tempestade. Daniel sabia que algo profundamente significativo estava prestes a se revelar. Ele então se lembrou das palavras de Miguel sobre aquele ser iminente que tramaria contra o povo da aliança. Com o coração acelerado, Daniel buscou entender a magnitude do que isso significava. As nações ao seu redor já estavam se contorcendo sob o peso de suas transgressões, e as terras estavam repletas de iniquidade. Mas quem seria este ser, cuja malignidade superaria a de tantos reinos? Senhor, revela-me a verdade, orou Daniel em sua interioridade, clamando por clareza e força diante dos desafios que surgiam. Sua voz ecoou em seu espírito como um cântico de esperança, e, enquanto buscava, seu coração se conectava com a promessa de restauração que Miguel havia mencionado. De repente, um novo peso de entendimento se abateu sobre Daniel. Ele viu uma nova visão. De pé diante de um altar, criaturas majestosas sobrevoavam a praça celestial, entoando hinos de adoração ao Senhor Altíssimo.
As vozes harmoniosas se uniam, formando um coro poderoso que reboava nos corações dos que estavam atentos. Daniel notou então um ser envolto em escuridão que se aproximava do altar, como uma sombra estendendo-se sobre a luz. A figura emanava uma sensação de hilaridade, como se estivesse se deleitando na ruína da humanidade. Quem é ele, Senhor? Daniel questionou, sua alma aperreada pela cena. A resposta veio não em palavras, mas em uma visão súbita. Um relâmpago brilhou, mostrando suas verdadeiras intenções. É o príncipe deste mundo, o acusador de nossos irmãos, ressoou uma voz, clara e imponente como um trovão. Daniel reconheceu que era a voz do próprio Deus, avivando seu entendimento com sabedoria. Sim, ele tramará contra os fiéis, buscando desanimá-los e desviá-los do caminho da justiça. Mas, ainda assim, não temais. A força do Altíssimo será a vossa proteção. O coração de Daniel se acalmou ao sentir a presença do Senhor. Ele sabia que cada palavra de Deus trazia segurança e conforto àquelas almas que perseverariam em fé. Como será a redenção? Ele perguntou, a esperança crescendo em seu coração. Então, a cena se transformou mais uma vez. A terra era agora inundada pela luz, e um exército de servos fiéis se erguia, armados não com espadas, mas com orações ardentes e ações de amor. Daniel viu que a luta não era apenas física, mas um embate espiritual que demandava a união do povo de Deus em adoração e intercessão. Estes são os que clamarão, e suas vozes não passarão despercebidas pelo céu. Eles se levantarão mesmo em meio à adversidade, serão os instrumentos da transformação, explicou a voz. Foi nesse momento que Daniel percebeu seu papel, não só como profeta, mas como um líder que poderia guiar seu povo a essa verdadeira batalha. Uma nova aliança se estabelecerá, e essa será marcada pelo sangue do Cordeiro, que vencerá o maligno e libertará muitos de seu cativeiro, avançou a revelação. A certeza dessas palavras atravessou a alma de Daniel como uma chama ardente. O tempo de dor tinha um propósito, e o Senhor já havia providenciado um caminho de esperança. Com essas visões e promessas, o espírito de Daniel se inflamou. Ele compreendeu que, em sua labuta, estava se preparando para anunciar a vinda daquele que quebraria as correntes e restauraria o coração do povo. Ao olhar pela janela, ele viu a cidade de Babilônia, ainda opressora e distante, e soube que a luz do Senhor se ergueria sobre ela. Enquanto Daniel se preparava para retornar ao seu povo, a figura de Miguel reapareceu por um breve momento, um sorriso de aprovação em seu rosto. Não temas, Daniel, e não te esqueças, Satanás é o príncipe da mentira, mas a verdade do Senhor brilhará sobre aqueles que o buscam. O que vem a seguir será um testamento da fiel aliança de Deus com seu povo. Daniel então percebeu que a batalha estava em seu início, e que esta não era apenas uma luta por sua própria vida, mas pela vida e esperança de todos os que esperavam ansiosamente a salvação. Ao reconhecer a grandeza da tarefa, um novo desígnio se formou em seu coração. Por onde começarei, Senhor? Ele indagou enquanto a luz de Miguel começava a se dissipar. Teus passos te guiarão, tua voz profetizará e não haverá sombras que a possam apagar. A jornada é longa, mas a promessa é eterna, foram as últimas palavras ressonantes de Miguel, ressoando na mente de Daniel enquanto a luz do dia despontava, prenunciando a grande batalha pela frente. Daniel sentiu seu coração pulsar com vigor enquanto se levantava, convencido de que a luz da verdade o guiaria em sua jornada de fé. Ele se dirigiu às portas da cidade, onde a opressão era intensa, e o desespero pairava como nuvens escuras sobre a alma do povo. A cada passo que dava, sentia a urgência da missão que o aguardava. As vozes dos que clamam ao Senhor são como um incenso suave diante de ti, repetia em sua mente, enquanto se lembrava das promessas do Senhor. Certa de que a nova aliança que selaria o futuro de seu povo não era apenas um eco do passado, mas uma esperança viva que pulsava no presente. Ao chegar ao mercado, onde as conversas fervilhavam e as transações se desenrolavam, Daniel levantou a voz. Povo da aliança! É hora de despertar! O Senhor, nosso Deus, ouviu nosso clamor e vem em nossa ajuda. Não temais as sombras que nos cercam, pois a luz do Altíssimo já se ergue sobre nós. Silêncio. Foi como se o ar tivesse parado por um momento.
As cabeças se voltaram lentamente em sua direção, expressões de curiosidade e ceticismo misturadas. Os olhares se encontraram pela primeira vez, muitos viam não apenas um profeta, mas um porta-voz da esperança que havia se eclipsado em seus corações. Vocês enfrentam duras lutas, mas o Senhor nosso Deus já traçou o caminho da libertação. Ele enviou o Cordeiro que levará sobre si as nossas dores e transgressões. Suas feridas nos curarão. As palavras de Daniel reverberavam, como ecos de um chamado divino. No entanto, não muito longe, um grupo de autoridades babilônicas assistia com desgosto. O comandante, um homem corpulento e imponente chamado Belsazar, retratou a troca de olhares de preocupação com seus companheiros. Este Daniel não deve ser ignorado. Suas palavras podem inflamar uma rebelião, sussurrou, enquanto um lampejo de fúria atravessava seu semblante. Mas Daniel, em sua determinação, perseverou. Ele sabia que a batalha não era apenas contra homens de carne e osso, mas contra princípios e potestades, como as Escrituras ensinam. Ele clamou: nossos olhos estão postos na salvação que vem do Senhor. Ele se levantará como um poderoso gigante. Seremos a luz neste lugar de trevas. Enquanto suas palavras ecoavam pelos recantos do mercado, uma nova visão atravessou sua mente, novamente, surgindo como um fragmento celestial. Ele viu um grande exército se levantando, cada homem e mulher tomado por um fervor único, erguidos em prosternamento. Não só em oração, mas também em ação, pensou. Diante desse novo fervor que enchia seu espírito, Daniel viu o cenário se transformar novamente. Agora, estava diante do trono do Senhor, onde um livro brilhou em esplendor. Era repleto de nomes e promessas. Quem está escrito nesse livro, Senhor? Perguntou Daniel, seu coração palpitando de expectativa. Os que me buscarão de todo o coração não serão desapontados. Aqueles que se unirão em torno de meu nome encontrarão a força, respondeu a voz poderosa, reverberando com o peso da certeza. Neste ponto, o ar ao redor se agitou como se o céu estivesse se abrindo. Miguel, o arcanjo, apareceu novamente, seu semblante iluminado refletia a glória divina. Daniel, os céus se movem em resposta à tua fé. Um grande mover está prestes a acontecer. O povo da aliança deve se preparar, pois o tempo da colheita se aproxima. As emoções de Daniel explodiram em uma lufada de esperança misturada com temor. O conhecimento do plano soberano de Deus o envolvia como um manto sagrado. Sim, Senhor, direi ao povo. Prepararei o caminho. Mas, antes que ele pudesse prosseguir, uma voz sombria irrompeu da multidão. Era o próprio Belsazar, seu olhar penetrante refletia uma fúria insaciável. Você, Daniel, está incitando rebelião com suas mentiras. Não haverá esperança para vocês. O confronto se tornava iminente. O povo se dividia entre a fé que surgia no clamor de Daniel e a ameaça do poder babilônico que buscava apagar a luz. Sabe disso, porém, Belsazar, disse Daniel, com uma nova firmeza, quando o povo de Deus clama, os céus abrem-se e as promessas são cumpridas. Não temerei. Pois o Senhor está conosco, e quem será contra nós? A cena estava marcada por um ardente silêncio, enquanto a tensão pairava no ar. A batalha espiritual estava prestes a eclodir, e Daniel sentia, no âmago de sua alma, que a vitória já era proclamada do céu. Em meio ao suspense, ele vislumbrou, na distância, a sombra que pairava sobre a cidade, um avisando do maligno que se agachava à espera de sua oportunidade. Ao encerrar, Daniel olhou novamente para o céu. A promessa de Deus iluminava sua alma. Estava claro, as sombras não durariam para sempre. E em sua mente, uma nova revelação surgiu como um relâmpago: haverá mais, Senhor, mais do que eu sei agora. Assim, a jornada apenas começava. A aliança de transformação se aproximava rapidamente, e todas as coisas estavam prestes a se revelar em seu tempo divino. Daniel sentiu o peso da atmosfera ao seu redor. O olhar fixo de Belsazar era como uma espada afiada, cortando a esperança que começara a brotar no coração de muitos. Para ele, cada instante se tornava um campo de batalha. O campo espiritual estava em ebulição, e ele não podia permitir que a dúvida se instalasse.
Uma voz ecoou em sua mente: "Ah, o que atravessa a noite escura será coberto pela luz do amanhecer." Daniel havia lido isso nas antigas escrituras, e agora ele se via como o arauto dessa verdade. Subitamente, ele elevou a voz mais uma vez, buscando o espírito de valentia que permanecia em seu ser. Belsazzar, gritou, com firmeza. Tu que confias em poder terrestre, lembre-se de que o Senhor está acima e não se esquece de seus filhos. Ele levantará uma bandeira de libertação, e mesmo as portas do inferno não prevalecerão contra o seu plano. Alguns da multidão começaram a murmurar, atraídos pelas palavras de Daniel. A iluminação daquela manhã parecia ganhar um novo brilho, enquanto ecos de antigas promessas se reacendiam. Generalizando, ele viu um vislumbre de esperança na face de alguns rostos, e isso lhe deu nova força. Porventura nosso Deus não é o Deus que cuida de nós? Ele não prometeu que estaríamos seguros sob suas asas? Ele que fez passagens pelo meio do mar e que proporcionou maná desde os céus, não será o mesmo que nos libertará novamente. Belsazzar fendeu a multidão com um gesto brusco, e a fúria em seu olhar não se apagava. Acha que é mais forte do que Babilônia? Este povo teme por sua vida. Você é um homem sozinho, Daniel. Eu não estou sozinho, comandante, respondeu Daniel, seus olhos faiscando com uma intensidade espiritual. A presença de Deus está conosco, e toda a Babilônia se curvará a ele, pois o Senhor não deixará a sua herança perecer. Nesse instante, o ar ao redor de Daniel parecia vibrar com uma energia diferente. De repente, uma nuvem escura se formou acima deles, como se o céu estivesse respondendo à batalha entre a luz e a escuridão. Os ventos uivaram com um sussurro grave, e as nuvens carregadas começaram a se agitar. Muitos vão se unir a mim, Daniel declarou com coragem, a voz agora elevada em fervor. Vão se levantar em oração e em clamor. O Senhor, nosso Deus, está fazendo algo novo entre nós. Enquanto falava, uma intensa luz dourada surgiu atrás dele, onde muitos começaram a clamar em uníssono, buscando ao Senhor. Era como se as correntes que os amarravam fossem açoiteadas pela energia da fé crescente. O desespero se transformava em ânimo. Os olhos de Miguel observavam a cena, uma presença rochosa vindo de sua posição celestial. Ele sabia que a hora de agir estava chegando. Ele não poderia deixar Daniel enfrentar essa tempestade sozinho. Então, em um impulso divino, o arcanjo se fez visível à multidão, a luz que emanava dele esclarecia todo o lugar. Cuidado, Daniel! Miguel exclamou. Teus passos estão registrados nos céus, e aqui, no meio de ti, o Senhor possibilitará a manifestação de seu poder. A batalha não é apenas tua, mas do Senhor dos Exércitos. O povo ficou extasiado, vendo a figura imponente do arcanjo, e o temor a Belsazzar começou a se dissipar. Aqueles que antes estavam em dúvida, agora começaram a compreender que as forças divinas estavam operando em seu favor. Belsazzar, no entanto, não recuou. Ele empunhou sua espada, agora cheia de raiva, e comandou a seus homens que capturassem Daniel. A multidão estava tornada, sentindo a tensão crescente. Então, num momento de divino desdobramento, Miguel ergueu a mão. Povo de Deus, permaneçam firmes. As promessas de Deus não são vãs. O plano de libertação já está em movimento. Veio a hora em que eles experimentarão a ira do Senhor. Corações acelerados, as pessoas observaram enquanto a nuvem escura acima começava a se dissipar, revelando uma ilustração esplêndida na qual anjos desciam em resposta ao clamor de Daniel e do povo. As promessas se tornariam realidade, mas a batalha estava apenas começando. O clamor fervoroso persistia, e Daniel, em um êxtase celestial, orou: ó Senhor dos Exércitos, que o teu reino venha, que a tua vontade se cumpra, e que as cadeias da opressão sejam quebradas. Revela o teu plano soberano entre nós. E assim, com fé inabalável ardendo em seus corações, a multidão se uniu, clamando ao Deus que opera impossíveis. As sombras não permaneceriam na cidade por mais tempo, um novo amanhecer estava à vista, mas a realidade do conflito espiritual deixava a pergunta pairando no ar e na mente de cada um ali: qual seria a verdadeira extensão do plano soberano de Deus?
A batalha se desenrolava aos olhos de todos, e um clamor de liberdade estava prestes a abrir as portas de novos começos. Daniel sentiu a tensão no ambiente aumentar, como se um vento forte estivesse prestes a soprar. A presença de Miguel, com seu esplendor radiante, infundiu coragem nos corações aflitos da multidão. As vozes de oração se ampliaram, unindo-se em um clamor que ecoava por toda a Babilônia. O céu já não estava mais fixo em um manto obscuro, uma luz brilhante parecia penetrar as nuvens, sujeitando a escuridão ao poder do Altíssimo. Cuidem de seus corações! Bradou Miguel, sua voz como um trovão suave que reverberava entre os presentes. A armadura de Deus está sobre vocês. Reforcem sua fé, pois o Senhor está levantando um estandarte de vitória sobre os opressores. Belsassar, não suportando o despertar de fé que se formava ao seu redor, urgiu seus soldados. Prendam-no! Ousam levantar-se contra o rei? Esta desobediência não será tolerada. Sua voz cortava o ar, mas a crescente determinação da multidão fazia com que suas palavras parecessem vazias. Nesse momento de inquietante expectativa, uma luz ainda mais intensa desceu do céu, envolvendo Daniel. Ele se sentiu levado a clamar mais uma vez: ó povo, olhem para as alturas. O Senhor, nosso Deus, é poderoso para salvar. Ele não permanecerá inativo enquanto seus filhos são oprimidos. Enquanto clamava, uma poderosa onda de fé se manifestou na multidão, muitos começaram a se prostrar, confessando seus pecados e buscando o perdão e a intervenção de Deus. O céu parecia conspirar com a terra, e uma espécie de eletricidade espiritual fazia com que os corações pulsassem em um mesmo ritmo. Ele já preparou um caminho, declarou Miguel. Vocês não têm ideia do que está por vir. Ele abrirá as comportas dos céus e derramará bênçãos abundantemente. As correntes que mantêm este povo na servidão estão prestes a ser quebradas. Ouvindo isso, os homens e mulheres levantaram suas vozes, clamando ao Senhor. Era um clamor por justiça, liberdade e restauração. O ambiente agora estava tomado pelo fervor da fé. A princípio hesitantes, muitos seguidores de Belsassar estavam começando a sentir o peso da verdade nas palavras de Daniel e a inefável presença divina que o cercava. Foi então que um estrondo ressoou na cidade. O chão tremeu sob os pés da multidão, e as pedras pareciam lamentar, como se clamassem pelo Senhor. Olhando para o alto, Daniel viu a nuvem escura começar a se dissipar ainda mais, revelando uma multiplicidade de seres angelicais. Eles dançavam e louvavam, como se a própria glória do Senhor estivesse se manifestando em poder. Belsassar, apavorado pela força do que via, sentiu seus angústias serem palpáveis. Ele sabia que estava lutando contra um poder que não poderia entender. Retirem-no! Capturem esses insensatos que se rebelam contra a Babilônia! Gritou, mas sua voz estava agora repleta de desespero. Que vergonhosa é a queda da arrogância! Daniel respondeu com fervor. O enganador será enredado em suas próprias artimanhas. O Senhor fará notório seu poder entre nós e trará à luz a verdade que libertará. Aliados do mal, caiam sob a ruína do Senhor. Nesse momento, um silêncio místico se instalou. Por um instante, tudo parecia suspenso. As forças celestiais e as terras infernais estavam em conflito. O céu, agora claro como cristal, parecia aguardar o desfecho daquele embate. A certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer pairava no ar, pesada e eletrificada como o contato de uma tempestade iminente. Mas a pergunta ainda ressoava nos corações: qual seria a verdadeira extensão do plano soberano de Deus? O que mais ele teria reservado para aquele povo escolhido? Assim, com os olhos fixos em Daniel e Miguel, aguardavam com expectativa o desdobrar da história de libertação que se intensificava à medida que as nuvens da opressão se dissipavam, revelando um futuro brilhante e cheio de esperança. À medida que a tensão aumentava, a atmosfera se tornava quase palpável. Os murmúrios da multidão se transformaram em cânticos fervorosos, enquanto Daniel e Miguel permaneciam firmes, suas figuras em meio ao clamor parecendo não apenas como líderes, mas como faróis da esperança divina. De repente, um raio de luz ainda mais forte iluminou a cena, revelando um mar de anjos armados em posição de batalha. Miguel, com espada em punho,
exibia uma força que refletia poder e justiça. Levante-se, povo de Deus! É chegada a hora de reivindicar o que é vosso por direito. Ele, com voz autoritária, fez ecoar sua convocação. Os israelitas, cujos corações eram alimentados pela fé, cresceram em número e juntos começaram a se mover em direção à cidade. Belsazar, observando essa transformação, se viu angustiado. O medo começou a nublar sua razão. "O que é isto?" exclamou, sua voz tremendo. "Vocês não podem se opor a mim, eu sou o rei. A Babilônia é poderosa." Mas suas palavras, destinadas a intimidar, eram agora meros ecos de insegurança em meio ao estrondoso coro de adoradores. "Rei Belsazar, sua hora de arrogância chegou ao fim." Daniel declarou, seus olhos brilhando com a luz celestial que o cercava. "Aquele que dirige os destinos dos reinos já decidiu. Assim como ele fez levantando o poderoso Nabucodonosor, ele levantará a nossa liberdade." As palavras de Daniel vibraram entre a multidão, ressoando como o trovão em seus corações. Uma onda de determinação alimentou ainda mais o fervor de sua adoração, levando-os a buscar não só a libertação, mas uma revelação da glória que seu Deus estava prestes a manifestar. As ruas da Babilônia agora estavam em tumulto, os soldados de Belsazar, confusos e amedrontados, hesitavam, sentindo a presença sobrenatural que dominava o lugar. Entre eles, um soldado se aproximou, com o coração convicto em sua incerteza. Ele viu no brilho dos olhos de Daniel o desespero de uma nação, mas também a luz da esperança. "O que devemos fazer?" perguntou timidamente, sem saber que sua pergunta invocou uma mudança. "Volta ao coração do Senhor", falou Daniel. "Não se deixe enganar pelo reino que passa, busque ao Deus vivo, e ele te libertará. Sua voz tem poder para edificar ou destruir. O seu grito, unido ao nosso, ecoará nos céus." Com um novo fervor, aquele soldado se juntou à multidão, quebrando em adoração, deixando para trás as correntes de opressão do homem. Os cânticos de louvor se elevaram, moldados pelo fervor de uma fé crescente. Enquanto isso, Belsazar, impotente diante do crescimento do clamor e da luz, sentia sobre ele a pressão das forças em batalha. "Levem-me embora! A noite não pode acabar assim!" gritou ele, buscando abrigo em suas ilusões. Mas já era tarde. Sussurros do céu começaram a dançar nos ouvidos do povo. Era uma nova aliança que se formava, um envolvimento direcional que os conduzia a uma promessa divina. E assim, a multidão, de pé e unida, não apenas por um grito de libertação, mas agora como um exército de adoradores prontos para marchar em fé, aguardavam as ordens do céu. As portas da Babilônia poderiam estar trancadas, mas o reino de Deus já começara a se manifestar no meio dele. Daniel e Miguel trocaram olhares de entendimento. Ambos sabiam que algo monumental estava prestes a acontecer. A pressão das promessas divinas liberadas sobre o povo estava prestes a se concretizar, como uma tempestade que se acumula no horizonte. Quando uma nova onda de luz desceu, um grande estrondo ressoou, como se as fundações da própria Babilônia estivessem sendo abaladas. À medida que a poeira se assentava, uma voz ecoou entre as esquinas das ruas, e a multidão ficou em silêncio, atenta. O que está por vir será um milagre que revelará ao mundo o poder do Altíssimo. A atmosfera elétrica pulsava de expectativa. E somente quando todos forem unificados em oração e clamor sincero, o Senhor cumprirá suas promessas e seu plano soberano será revelado. Diante desse anúncio, a multidão se aquietou, sabendo que a resposta de Deus se aproximava. Faltava pouco para que o cumprimento do plano divino se manifestasse. A pergunta ainda pairava no ar: qual milagre o Senhor realizaria em sua aliança com o povo? No coração da Babilônia, onde as sombras do medo e da iniquidade pairavam sobre o povo, o clamor das almas em busca de liberdade criou uma sinfonia digna de um Deus que ouve. As vozes se uniam, harmonizando-se em um coro de adoração fervorosa, e ao som dos cânticos, o céu parecia sintonizar-se com a terra. Daniel, erguendo sua cabeça com determinação, vislumbrou a luz que envolvia Miguel e os anjos, que resplandeciam com poder divino. A presença do Senhor permeava o espaço, e a cada palavra entoada pela multidão, a atmosfera mudava, carregada de expectativa.
Assim diz o Senhor, proclamou Miguel, sua voz como um trovão que ecoava nas vastas ruas. Abracei o meu povo, e já vim para lutar as suas batalhas. Uma nova era de libertação se aproxima. À medida que a multidão fervorosa ecoava seus gritos de adoração, as pedras das calçadas vibravam como se a terra em si estivesse reconhecendo o poder do Altíssimo. O coração de Belsazar, entorpecido pela arrogância e pelo medo, começava a entrar em colapso, uma fortaleza erguida sobre a areia da sua própria presunção. Permaneceremos firmes, gritou ele, tentando agarrar o que restava de seu domínio. Nenhum poder pode nos destruir. Mas as palavras do rei soavam cada vez mais sombrias e vazias, enquanto em seu interior a dúvida se infiltrava como serpente astuta. O som das armas dos soldados, que antes ressoava em confiança, agora soava hesitante. Um estranho arrepio percorreu as fileiras dos babilônios, enquanto uma nova dimensão de temor e respeito pelo Deus de Israel tomava conta de seus corações. Olha para as estrelas, Belsazar! Exclamou Daniel, com fervor na voz. Elas não se movem mediante a vontade dos homens, mas sob direções divinas. E agora, no céu, uma nova constelação se forma, um sinal de que o Senhor está em movimento. A multidão, alimentada pela visão de Daniel, uniu-se em uma oração fervorosa. As vozes subiam como incenso ao céu, perfumando a atmosfera com súplica e promessa. Miguel, com sua espada desenhada, posicionou-se à frente do povo, pronto para a guerra. Contemplai, pois o que está por vir é mais que libertação. É a manifestação da glória do Senhor em nossa vida. Em um instante, uma irradiação divina iluminou os céus e um vento poderoso se ergueu, sacudindo as vestes dos adoradores. Os anjos, como centelhas de fogo, desceram em meio à nuvem de louvor. As palavras de Miguel tinam nos ouvidos da multidão: hoje, não lutareis, mas o Senhor irá à vossa frente. E assim, o tumulto contido na Babilônia se tornava o palco de uma batalha espiritual. As correntes que mantinham os cativos eram quebradas na presença do Altíssimo, a atmosfera pesada se tornava leve. Quando a luz desceu, um clamor se ergueu, um grito de liberdade que fazia tremer até os alicerces da cidade. Belsazar, observando toda a cena, compreendeu que sua arrogância o havia cativado num labirinto de sua própria destruição. Seu olhar se encheu de pavor ao perceber que não podia controlar a força que se revelava diante dele. O que está acontecendo? Bradou, mas sua voz era apenas um sussurro nas tempestades que se formavam. A multidão, repleta de esperança, aguardava aquela luz redentora. Daniel olhou firmemente para cima. Senhor, cumpre agora tuas promessas, e que o teu nome seja glorificado. Assim, ao se erguer um poderoso clamor ao céu, a voz do Criador se fez ouvir em meio ao silêncio assombrado da Babilônia. Estou convosco, ressoou a voz, como um eco de 1000 trovões. Minha aliança não falhará, o que estou para fazer revelará ao mundo a grandeza do meu amor. Mas um teste é necessário para que o poder da fé encontre sua conclusão. E assim, antes de se descortinar o milagre, um novo mistério se revelava. O que seria esse teste? E como as vidas iriam mudar mediante o plano soberano do Deus Altíssimo? A multidão, em adoração, aguardava ansiosa, pois a resposta de Deus pairava no ar, como um perfume divino prestes a transbordar em suas vidas. A luz resplandecia intensamente, e a multidão de adoradores, de pé sob a poderosa presença de Deus, sentia um fervor inigualável em seus corações. A atmosfera estava carregada de expectativa, como um campo antes da tempestade. O vento que soprava, transcendendo o físico, trazia consigo mensagens de esperança e coragem. Então, com um gesto firme, Miguel ergueu a espada que brilhava como o sol, cada raio projetando um resplendor celestial que reverberava nos corações dos fiéis. O teste que se aproxima não é para o temor, mas uma confirmação da nossa fé, gritou ele, sua voz rasgando as camadas de incerteza que assombravam o espírito da Babilônia. Preparem-se! O Senhor está prestes a manifestar a sua poderosa mão de libertação. As palavras do arcanjo produziram um eco, e a multidão replicou em uníssono. Liberdade! Glória ao Deus de Israel! O som era como um rugido que subia aos céus, e os anjos se moviam entre eles, fortalecendo as almas dos que clamavam.
Mas em meio à celebração e libertação, algo desconhecido se moveu nas trevas. Belsazar, agora em seu palácio, olhava ao redor, a sensação de pavor crescendo como uma sombra impenetrável. O que este tumulto significa? Ele murmurou, seus lábios trêmulos, refletindo a luta entre sua posição de rei e a evidente força divina que se manifestava. A quem servirá esse povo? Eu sou o seu rei. Perplexo, o rei convocou os sábios e magos de sua corte, familiarizados com os feitiços e artifícios da magia babilônica. Venham! Que me digam que poder é esse que se levanta contra mim. Que um sonho, ou uma visão, seja revelada para minha compreensão. Durante a reunião, uma sombra pairou sobre Belsazar, e sua mente tornou-se um emaranhado de dúvidas e medos. Os magos tentaram decifrar os sinais, mas em suas tentativas, sempre encontravam uma parede de inconclusões. Ó rei, não sabemos ao certo, mas há rumores nas ruas sobre um profeta entre o povo hebreu. Um deles começou, hesitando. Profeta? Belsazar inquiriu, sua voz um misto de desdém e dúvida. Que poder ele pode ter contra a força de um reino tão grande como o meu? Fora das muralhas da cidade, os adoradores uniam-se sob a luz e o poder de Miguel. Daniel, com o fervor ardente de um homem de Deus, clamou: o que nós sabemos, ó multidão, é que o Senhor enviou seus anjos para nos guiar. Lembrem-se das promessas dadas a nossos pais que nos daria uma terra de leite e mel, e agora, na hora mais escura, ele se levanta. As palavras de Daniel agitavam profundamente a fé do povo. A certeza de que não eram abandonados ressoava como um hino de fé em cada coração. Mas no fundo, em cada alma, havia um eco cauteloso sobre o teste a vir. Então Miguel, na presença do povo, enunciou: o Senhor pediu que eu revelasse que uma poderosa decisão se aproxima. Não somente a Babilônia, mas toda a terra assistirá ao que está por vir. Um coração firme será recompensado, mas aqueles que se voltarem para a iniquidade sentirão a mão do Deus eterno. A multidão sentiu o peso das palavras, uma mistura de temor e expectativa. A certeza de que o teste não afetaria apenas Belsazar, mas que cada um deles enfrentaria a possibilidade de renúncia e escolha sobre a fé. Assim, enquanto os anjos dançavam ao redor, uma nova verdade começou a brotar no espírito daquelas pessoas. Cada um conhecia seus próprios medos e desequilíbrios, e o Senhor já falava ao seu coração. Miguel, olhando acima, declarou: preparem-se, pois a hora se aproxima. O inimigo se levantará com furor, mas não temam. O Senhor tem um plano que revele a grandiosidade de seu poder. Faz-se o que ele disse, e uma nova era se desvelará. Contudo, o teste será o fogo da purificação. Com essa proclamação, o povo se uniu em adoração e clamor. O incessante murmúrio de súplica tornou-se um clamor coletivo de esperança. Nas profundezas da cidade sombria, onde as trevas se acomodavam, o eco das promessas divinas ressoava como um sinal de que algo grandioso estava prestes a acontecer. A luta estava apenas começando, e a tensão construída entre o céu e a terra prenunciava o que ninguém ainda poderia imaginar, um verdadeiro confronto, onde a soberania de Deus triunfaria sobre toda a iniquidade. O que será que aguardava a Babilônia e o próprio Belsazar? O decreto celestial anunciava um desdobrar das vontades de Deus, e cada coração humano, envolto no dilema, prepara-se para a revelação divina que definirá o destino eterno do povo escolhido. Enquanto a atmosfera da Babilônia se tornava um campo de batalha vibrante, o clamor do povo ecoava entre as ruas escurecidas, e a luz do Senhor estava prestes a se revelar. Daniel, sentindo a influência das palavras de Miguel pulsarem em seu coração, enfrentava um novo território de desafios. Ele sabia que aquela era uma cruzada para a fé e a esperança do povo. Ó povo da aliança! Bradou Daniel com uma voz firme e resoluta. Vocês não estão sozinhos. O Senhor já veio ao nosso socorro e, com ele, a libertação. Aqui estamos, prontos para quebrar as correntes que nos prendem. Os rostos do povo brilhavam em resposta à fervorosa convocação, reacendendo suas esperanças. Mas no âmago da batalha, uma sombra de incerteza pairava sobre eles. Enquanto as vozes de adoração aumentavam em um clamor crescente, Daniel e Miguel sabiam que a verdadeira prova estava prestes a começar. No palácio,
Belsazzar se debatia com suas angústias, sua confiança erodindo sob o peso de seus medos. Ele convocou novamente os magos e feiticeiros, buscando uma resposta que o acalmasse. O que é esse estranho fenômeno? Que poder está se levantando contra mim? A frustração transparecia em sua voz, já não tão autoritária. Uma das magias mais sábias, um homem de aparência cansada conhecido como Astagos, começou a tremer. Ó rei, tememos que os deuses tribais estejam em conluio com esse profeta. Dizem que ele possui o poder de seu Deus, e isso talvez explique essa movimentação. Silêncio! Não me digam sobre deuses. Eu sou o rei. Esbravejou Belsazzar, mas dentro dele, um leve tremor de pavor começava a tomar forma. Do lado de fora, na presença de Miguel, o povo continuava a clamar. Liberdade! Glória ao Deus de Israel! A luz da manhã começava a iluminar a esquis, como um prenúncio dos planos eternos de Deus. Assim diz o Senhor, começou Miguel, e suas palavras fluíram como água viva sobre o povo. Preparem-se! A prova se aproximará, mas lembrem-se, a vitória pertence ao Senhor. Israel, não temam, pois a transformação está à vista. Enquanto as palavras ressoavam, uma nova onda de fervor se formou na multidão. Sentiam que o céu estava se movendo em resposta a seus clamor, prontos para testemunhar a manifestação da glória do Altíssimo. Então, de repente, um grande trovão ecoou pela cidade e as vibrações da terra pareceram reverberar naquelas ruas sombrias. As nuvens, que antes eram pesadas e escuras, começaram a se apartar, e um brilho radiante começou a despontar no horizonte. Daniel, ao olhar para o céu, percebeu que a realidade espiritual estava se desdobrando diante de seus olhos. O Senhor já se levantou! Proclamou. As correntes que nos prendem estão prestes a ser quebradas. Diante da promessa de redenção, a multidão explodiu em adoração, cantando e louvando ao Deus que salva. No entanto, no fundo, uma nova perturbação surgiu. O coração de Daniel pulsava com a preocupação. O que significava aquele teste? Que prova o Senhor estava prestes a permitir que o povo enfrentasse? Ele sentiu a presença de Miguel ao seu lado, e as palavras do arcanjo trouxeram-lhe segurança. Daniel, cada batalha espiritual se faz um teste diante do Criador. Hoje, será um confronto entre a verdade e a mentira, entre a luz e a escuridão. Mas saiba que não é apenas a força que se opõe a vozes humanas, mas o próprio Senhor que reinará sobre todas as forças. E assim, a batalha se intensificava. O som do exército de adoradores se misturava com o clamor e as orações, formando uma onda de esperança que desafiava o próprio coração de Babilônia. Forças do inferno se revezavam com a esperança coletiva, e nas paredes do palácio, Belsazzar sentia sua segurança desmoronando. O céu reagiu ao clamor do povo e, em meio ao fervor, uma visão começou a se materializar em Daniel, a poderosa presença de Deus cercada por anjos em batalha, prontos para lutar por aqueles que clamavam. Contudo, uma pergunta crucial se elevava das profundezas daquela batalha espiritual: qual seria o desdobrar do plano soberano de Deus entre a luz e as trevas? O destino de Babilônia e do seu povo, bem como a identidade de Belsazzar, agora pendia na balança da intervenção divina. E assim, a trama se desenrolava, as respostas pairavam como a brisa suave que trazia promessas de redenção, enquanto os olhos de todos se voltavam, sintonizados em expectativa, no que estava prestes a acontecer.